Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E agora, José? A Olimpíada acabou, a campanha eleitoral encurtou e a Dilma caiu. E agora, José? Estamos aqui, reunidos mais uma vez, né? Nessa série que precede as eleições. Eleições sem desespero, né? E inspirada, como sempre, no Evangelho. Mas aqui tem uma felicidade de acrescentar as reflexões do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, né, com o livro O Desespero Humano. Embora o livro, né, tenha esse título um pouco deprimente, é uma leitura muito gratificante e bastante leve, né? E assim, altamente elucidativa, principalmente para os leitores do Evangelho, né? Então, assim, ele fala muito da questão do médico, né? Como seria o bom comportamento de um médico, né? E ele fala que, assim, a coisa mais inadequada de um médico é, assim, diante do paciente, você ficar dando bronca no paciente, né, porque o paciente adquiriu a doença, né? A função do médico é atender o cliente, é medicá-lo, curá-lo, né? O mais rápido possível, restabelecer o seu bem-estar, né? Aí depois que a pessoa estiver recomposta, né? Depois que a pessoa se recuperou, aí o médico vai instruir, né? Quais são aí os motivos, né? Toda a patogenia, né? Então, assim, é muito claro, né? O Brasil, que a corrupção é uma doença, né? A gente, né, nós brasileiros compreendemos, né, e chegamos no consenso que a corrupção ela prejudica, né, o desempenho, né, do governo brasileiro, prejudica, né, toda a qualidade de vida de todos os brasileiros, e o brasileiro ele já não é mais indiferente à corrupção, ele já não é mais tão tolerante, né, o quanto já foi, né? Então, assim, claro, né, nosso potencial de riqueza está sendo desperdiçado, nossa riqueza está sendo, né, está se esgotando, né? Então, o povo está sendo menos condescendente com as pessoas irresponsáveis, né? E isso é bom, né? Isso é bom, mas se nós não praticarmos, né, buscar informação, nós podemos agravar mais o quadro do que solucionar o problema, né? E aí, o Kierkegaard, né, no seu Desespero Humano, ele diz que o desespero ele é uma etapa necessária para o amadurecimento das pessoas, né? E que o pior tipo de desespero é você ter o desespero inconsciente, sem saber que está desesperado, né? E a corrupção também, né? A gente vê a pior corrupção que existe é aquela que a gente não conhece, né? Então, embora seja nauseante a gente ver a corrupção acontecendo no país, né? E quanto mais a gente procura corrupção, mais corrupção a gente encontra e parece que ela não tem fim, né? E acaba sendo desesperador. Esse processo de desespero consciente é muito mais saudável, né, do que o desespero sem consciência. Porque o desespero consciente vai te direcionar e vai te levar
para a cura, né? É o caminho da cura. E quando você não tiver essa consciência, você está sendo aí exposto aí à deterioração da corrupção, né? E corrupção quer dizer exatamente isso, né? Corromper é corrosão, né? Então a gente vai perdendo nosso patrimônio, a gente vai perdendo nossas oportunidades, porque a gente vai estragando, né? Não só os recursos que temos, mas estragam-se as relações, né? Bom, se a gente chegou a essa conclusão de que a corrupção é uma doença, né? E diante dessa doença é urgente tomarmos uma atitude de médico, né? A gente tem a oportunidade, né, nas eleições de 2016, né, aplicar, né, a medicina que está ao nosso alcance, né? E assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o Kierkegaard também, né, ele fala da questão assim de que a gente precisa ter referência, né? E assim, como é que você tem a referência? A primeira referência são as regras, né? E aí, o Brasil, né, se a gente perceber o Brasil como organismo que está doente, né, a regra do Brasil é a Constituição Federativa do Brasil, né? Isso é muito claro, né? Muitas pessoas se queixam, né? Se a gente tivesse um manual de instrução, né, tudo seria melhor, né? Mas as pessoas esquecem que a Constituição do Brasil é exatamente este manual de instrução, né? Embora sejamos negligentes, né, com esse manual de instrução, mas todos os conflitos, né, em última análise, em última instância, estarão acomodados, né, estarão resolvidos ou reduzidos, né, diante desse manual de instrução, que é a Constituição do Brasil, né? E aí a gente vê que esse manual de instrução ele é sujeito a alterações, e quem pode alterar esse manual de instrução é o Senado e a Câmara dos Deputados, né? E aí a gente vê aí a grande falta de responsabilidade desses legisladores, desses representantes, né? O impeachment é o grande evento que denuncia isso, mostra isso, né? E aí, a gente lembrando também do Kierkegaard também, né? Ele fala assim de que uma das funções do médico é fazer o bom diagnóstico e descobrir, né, qual é a gravidade da doença, qual é o estágio da doença, para saber qual é o melhor procedimento a ser adotado, né? E muitas vezes o médico, no primeiro momento, ele não dá um medicamento para curar o doente, ele dá um medicamento para revelar, né, o grau da doença, ou para confirmar, né? E, às vezes ele tem 3 hipóteses de diagnóstico e ele dá um medicamento para eliminar, né, as outras hipóteses, né? Para confirmar, né, qual é a que precisa do tratamento mais adequado, né? E desse processo a gente percebe que, bom, nós temos as eleições municipais esse ano e a gente precisa compreender que o vereador de hoje será o deputado de amanhã, né? O Brasil, ele tem aí a graça de ter eleições de 2 em 2 anos, né? Então, nós podemos, né, recompor o nosso legislativo, né, os nossos legisladores, de 2 em 2 anos, né? No primeiro momento, na esfera local, municipal, que é o menor ente federativo da União, né? E depois, no segundo momento, para os nossos estados, né, que é a unidade federativa, e também para o Congresso Nacional, que são os membros da União, né? Então, de 2 em 2 anos, você poder recompor os legisladores, né, e preparar, né, fazer um ensaio, né, na esfera local, em que você pode testemunhar o bom desempenho desses legisladores, né, e depois selecioná-los para esferas, né, de maior abrangência, é um mecanismo que nós não podemos desperdiçar, né? Então, nessa eleição, a gente precisa ver, né? A corrupção é uma doença,
que todos estão incomodados e é urgente que a gente cuide dela, né? E como médicos, vamos colocar, né, a nossa medicação, a nossa ciência em prática, né? Então, vamos preparar os futuros deputados federais nas câmaras municipais, né? E, assim, o organismo, né, ele acaba tendo uma certa deficiência, né? E no manual de instrução, o primeiro item que precisa ser preservado, né, na República Federativa do Brasil é a soberania, né? Então, a gente precisa entender o que é soberania, né? Estamos na Semana da Pátria, que é a semana que comemoramos, né, o momento cívico que comemoramos a independência do Brasil, né? A gente precisa entender bem o que é soberania, porque desde o 7 de setembro de 1822 o Brasil aí goza, né, desse status de Estado, né, soberano e independente, né? A gente precisa entender também que as grandes metrópoles, né, não aceitaram isso de maneira muito tranquila, né? Então, esse processo nosso de soberania, ele é interrompido e ele é sabotado, né, diante de todo o concerto internacional, né? E cabe ao brasileiro cuidar da soberania, né, do próprio Brasil. E essa soberania não começa no governo federal, né? E é muito insensato esperarmos isso só no governo federal e das Forças Armadas, né? A soberania começa nos 5.570 municípios, né, que são entes federativos, né? E também não adianta você se vestir de verde e amarelo e ser um ingrato, né, com todo esse processo aí, porque nenhum soldado vai ser escudo, né, de um povo ingrato, né? Então, vivemos um momento maravilhoso de acesso à informação e temos mecanismo para depurarmos aí, né, a nossa representatividade parlamentar, né? Então, começamos em 5.570 municípios a selecionar os melhores legisladores, né, para que em 2014 a gente possa, né, recompor a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e o Senado com legisladores ainda mais comprometidos com a Constituição Federal, né, que possam ter mais carinho, né, por esse bem precioso e comum que é a nação brasileira, né? Então, gente, é isso, né? Vamos cuidar da nossa soberania, né, oferecendo os melhores legisladores possíveis, né? Vamos fazer um ensaio já em 2016, né? E então, sem desespero, né, transformando o grão de areia em grão de mostarda. Caso que é Alice para todos vocês, isto é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, né, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, né? Assim seja pelo bem do nosso querido Brasil, né? Então a Constituição é a nossa regra, né? E através dessa regra a gente pode compreender e exercer toda a nossa grandeza.